Olá, eu sou a Ana e hoje a gente vai conversar sobre contos. Você pode ver que hoje eu estou aqui com um cabeção, um headset super legal, quase um stream isso aqui. Então vamos lá. O conto. O que é um conto? Se a gente for lá no dicionário, esse é do Michaelis, a gente vai encontrar que conto é uma narrativa breve que prefere a concisão à prolixidade e que contém um só conflito e uma única unidade dramática, enfatizando mais a ação do que os personagens. Daí o predomínio do diálogo em sua trama. Bom, o que isso significa? Estou com o lado errado da caneta. O que isso significa, então? Primeiro, que ela é breve. Curtinha mesmo, né? Nada de contos muito longos, mais de 40 páginas, isso aí já é exagero, já é outra coisa. Ela vai preferir, então, esse tipo de narrativa, a concisão à prolixidade. Que diacho significa isso? Significa que os contos eles são mais objetivos. Como a gente não tem muitas páginas, é melhor que eles sejam mais objetivos, que eles vão direto ao ponto e não, vamos colocar assim em termos bem comuns, enrolem. Não encham tanta linguiça. Sabe como? E o que quer dizer que elas contêm um só conflito e uma unidade dramática? Quer dizer que, pelos mesmos motivos de não ser uma parada grande, é que a gente vai se concentrar em uma única coisa, em uma única unidade de história, né? Bom, seguindo então, vamos conversar sobre isso. O conto contém um só drama, um só conflito, uma só unidade dramática, uma só história, uma só ação, enfim, uma única célula dramática. Isso aqui é de um tiozinho chamado Maçom Moisés, que escreveu essa parte teórica, né? O que significa isso? Que o conto ele não vai ter vários núcleos, como por exemplo tem um romance ou até mesmo uma novela da Globo, sabe? Que tem o núcleo romântico, o núcleo pobre, o núcleo rico, não sei mais o que. O conto ele vai funcionar com uma única unidade, uma única célula dramática. Estamos conversando apenas sobre uma coisa. E o conto, por causa disso mesmo, ele vai fluir para um único objetivo, um único efeito. Quer dizer, essa única célula dramática aqui que a gente estava vendo vai servir para apenas um objetivo. Uma moral, uma problematização, apenas uma coisa. Não vai ter como dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, tudo bem? Bom, vamos pensar um pouquinho nessa questão de unidades. Tá caindo tudo aqui. É, o conto ele vai ser feito do quê? Uma unidade de ação, como a gente já viu. Então, vai ser uma historinha, a historinha de poucos personagens que está sendo contada. Essa unidade de ação ela vai se juntar à unidade de tempo. Isso quer dizer o quê? Como o conto é curto, ele não vai conseguir dar conta de um período longo de tempo. Por exemplo, a vida inteira de um indivíduo ou décadas inteiras e tudo mais. Isso é muito difícil conseguir. O conto vai preferir dar conta de um pequeno espaço de tempo. Um dia pode ser, talvez um pouquinho mais, uma semana, um mês, mas pouca coisa. E também, por ser tão pequeno, vai dar conta de uma única unidade de espaço. Vai ser raro um conto que vai se passar em vários lugares. Geralmente, o conto vai escolher ou um único lugar, pode ser uma cidade, por exemplo, ou um cômodo, ou então pouquinhos lugares. E toda essa questão de pouca coisa vai convergir para virar um conto, certo? E digo mais, né? Eu não, na verdade, o Maçom Moisés. Ele diz o quê? O conto ele tem um único objetivo e ocasiona uma única impressão no leitor. Ofertar-lhe uma imagem, um aspecto do dia a dia multitudinário. Quer dizer o quê? O conto, embora dê conta de várias coisas, ele vai servir para pensar uma reflexão sobre um aspecto do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa humanidade. Então, tendo em vista tudo isso, a gente pode dizer que o conto ele vai ter o quê? Poucas personagens, porque não vai ter como colocar várias personagens e desenvolver tantas personagens assim em poucas páginas. Personagens que vão ser pouco complexas.
Quer dizer o quê? Como, de novo, como é pouco espaço físico, né, material do conto, vai ser difícil pegar um personagem e evoluir ele muito, ou vários personagens e fazer uma evolução gigantesca deles. A gente não tem espaço. E, né, como já foi dito lá no dicionário, a concisão ao invés da prolixidade. Lembrando que concisão é objetividade, objetividade, enquanto prolixidade é injeção de linguiça, é falar muito, é ser tagarela. Tendo em vista tudo isso, vamos tentar aqui colocar um exemplo prático. Vamos pensar no conto da Bela Adormecida. Eu tenho quase certeza que você conhece esse conto. Vamos lembrar aqui em linhas gerais, sem querer ser muito pretensioso. A Bela Adormecida começa assim: o rei e a rainha, eles têm uma filha, um bebê. Na festa de batizado desse bebê, todas as fadas boas comparecem porque foram convidadas pelo rei e pela rainha. E elas dão presentes que são dons ou dádivas para essa menina, que seja beleza, sabedoria, todas essas coisas, coisas boas, positivas. Acontece o quê? Que a fada má, que não tinha sido convidada, justamente por ser má, ela aparece e decide amaldiçoar essa criança. Amaldiçoa que quando ela tiver 18 anos, ela vai picar o dedo dela numa roca e vai dormir, morrer para sempre, né? Morrer para sempre, sim, a gente geralmente morre para sempre. Enfim, ela vai morrer. Uma fada boa consegue aliviar esse feitiço para só dormir durante 100 anos. Os 18 anos se passam, a princesa de fato fura o dedo nessa roca e a maldição dos 100 anos de sono acontece. Depois de muito tempo, um príncipe encantado vai encontrar essa princesa, vai dar aquele beijo clássico, né, dos contos da Disney. Ela vai acordar desse sono encantado. Todo mundo que estava preso, né, todo mundo do reino que também tinha adormecido por causa da maldição da princesa, acorda e o príncipe e a princesa se casam. Bom, isso aí, tenho certeza que você sabe, né? É, mas o que acontece? Eu quero que a gente analise um pouquinho aqui esse conto de uma forma mais objetiva. Contei esse conto que todo mundo conhece, pelo motivo que vai ficar mais simples a gente trabalhar com alguma coisa já conhecida. Bom, nós vamos ter uma história aí que vai seguir uma linha de acontecimentos, né? Que foi aqueles que eu narrei para vocês. Acontece que o quê? Em determinado momento, as coisas ficam tensas e tenebrosas. Nesse momento aqui, certo? Nós temos uma complicação no meio do caminho, que é quando a fada má amaldiçoa a criança. E essa complicação, ela vai durar até a parte da maldição de 100 anos, né? Até essa maldição se quebrar. Só que no meio dessa complicação, por que complicação? Daqui até aqui, né? Nossa, que torto. Do nascimento da criança até os presentes, a gente tem uma situação estável, uma situação boa. Ela vai mudar essa estabilidade quando a fada má entra em jogo. E piora tudo, chega no que a gente chama de clímax, né? No auge da tensão, no auge da treta, quando a princesa fura o dedo na roca. Que é aí que o negócio vai de mal a pior. Após isso, a gente tem o período de volta da estabilidade, que é quando o príncipe acha a princesa e tudo dá certo no final, até convergir para um fim que é bom para todo mundo, menos para fada má, né? Que é bom para todo mundo, que é bonzinho o texto e tudo mais. Então, se a gente tinha uma estabilidade no começo, essa estabilidade volta aqui no final, ela se rearranja. Isso por quê? A estrutura do conto clássico, quer dizer, a forma clássica de fazer conto, ela é muito parecida com o conto da Bela Adormecida. A gente vai ter um texto que vai seguir uma linha cronológica, né? Que vai ter o começo, o meio e o fim. O começo vai servir para a gente conhecer os personagens, saber quem são, como são, para saber onde e quando se passa essa história. E também para a gente saber como que é a situação inicial, como que as coisas estão no começo da história. É a partir do meio que surge uma certa complicação, que é o que faz o conto ser interessante, né? Porque se fosse uma história boazinha do começo ao fim, que todo mundo fica feliz e dá certo, ninguém ia se interessar. Então a gente tem uma complicação que surge
e ela vai tomar conta dessa ação, para que, quando já está no auge dela, está insuportável para a gente enquanto leitor, está insustentável essa situação, a gente vai chamar de clímax, que é quando está no auge da treta, quando está insuportável, está tenso, está nervoso, certo? E aí, na narrativa do clássica, né, a gente vai chegar no fim, vai se resolver esse clímax, vai dar tudo certo para uns, tudo errado para outros, e a gente vai chegar no fim da narrativa, que a gente chama de desfecho, que é quando a gente tem uma nova situação de estabilidade. Se o começo estava estável, a gente passa por um período de tumulto e fica pior no final, para daí voltar a uma outra estabilidade. Tudo dá certo de novo. Tudo bem? Bom, mas pense que isso aí é o conto clássico. É a forma normal, né? Normal de contar lá da Bela Adormecida, da Cinderela, da Branca de Neve, da Bela e a Fera. Todos esses contos infantis que a gente conhece, eles funcionam dentro da estrutura do conto clássico. Hoje, a gente já fala de uma outra estrutura. Quer dizer, uma história escondida em uma outra história. Como assim? Aí eu vou jogar uma pergunta que o escritor Ricardo Pilha faz, que é a seguinte: como contar uma história enquanto se está contando outra? Pense num iceberg, tipo do Titanic. O iceberg, e aqui eu estou usando a teoria do iceberg do Ernest Hemingway, que foi um importante escritor norte-americano, que o conto é parecido com essa estrutura de gelo. Quer dizer o quê? A gente vai ter uma boa parte desse iceberg, que é aquela que a gente consegue ver. Porém, a maior parte dele, a parte mais substanciosa, não é aquela que a gente consegue ver. Muito pelo contrário, é a parte que está submersa. Por que ela é parecida com o conto? Porque o conto ele seria feito do quê? A parte que é dita e a parte que não é dita, aquilo que é subentendido pelo leitor. Quer dizer, o que é dito, ou no caso, escrito no texto, é aquela parte da superfície do iceberg, que todo mundo consegue ver. Mas tem muito desse conto que não é dito, muito desse conto que cabe ao leitor descobrir sozinho, através de indicações, de alusões, de subentendidos que o autor pode deixar ao longo do texto, quer dizer, aquilo que ele não diz. E o conto, a totalidade dele, se faz através dessas duas partes, o que está dito, o que está evidente e explícito, e aquilo que está implícito. Bom, vamos pensar que agora a gente fala que o conto moderno, ele é uma história que tem duas histórias dentro dele. Ele tem uma tensão entre essas duas histórias sem resolver elas. Quer dizer o quê? Que é como se no conto tivesse uma história secreta. Uma história que cabe a gente, como leitor, descobrir. Bom, e aí eu lembro de um escritor chamado Julio Cortázar, que é argentino, que ele falou o seguinte: o conto ele é interessante porque esse episódio narrado, quer dizer, a história que ele narra, ele é uma coisa pequena, uma coisa circunscrita a uma pequena realidade, algo individual. E tudo isso é equalizado, é aglutinado, né, para aquilo que a gente amplia para a essência da condição humana. Quer dizer, aquele pequeno, aquele pequena situação que é narrada no conto, ela não quer dizer só aquilo que ela narra. Ela quer dizer o quê? Uma realidade muito mais vasta, muito maior. Ela dá conta do ser humano enquanto humano. Complexo, né? Bom, e como que a gente descobre todas essas coisas que estão num conto? Porque parece muito complexo. Que ferramentas a gente tem para encontrar o que não está na superfície desse iceberg? O que está escondido? Primeira coisa, a gente tem o narrador e os personagens para observar. Eles querem.
Eles, por mais que não digam explicitamente as coisas, eles dão a entender muita coisa. Observe essas duas instâncias narrativas. Às vezes, eles têm muito mais de significado do que a gente pensa. Além disso, o tempo e o espaço em que acontece um conto também são significativos. É diferente um conto que se passa no futuro e um conto que se passa na época da ditadura militar, por exemplo. A situação de tempo também significa alguma coisa. Também a gente tem várias informações que são aparentemente relevantes. Às vezes a cor de um vestido, a temperatura de um ambiente, coisas que parecem bobas, que a gente fica se perguntando, tá, mas e por que o cara colocou aí? Às vezes, elas querem dizer muita coisa. E outra coisa é a materialidade linguística. O que quer dizer isso? Quer dizer, o que está escrito no texto e a forma que está escrita. Às vezes, a gente deixa passar muitas palavras, muitas frases, muitas reticências, talvez, porque está com pressa. Mas se a gente volta a esse texto e ao que está escrito nesse texto, a gente pode descobrir muita coisa. Bom, eu convido vocês então agora, a partir de agora, passar a prestar mais atenção no que é o conto e como o conto está escrito. Porque às vezes a gente acha que um conto é bobo porque não pegou direito toda aquela parte submersa do iceberg. Vamos agora pensar no conto como algo, como um texto que quer contar para a gente além daquilo que está escrito. Vamos ver se a gente muda a nossa cabeça e muda a forma de ler esses textos. Tchau, meus queridos. Até a próxima.